Hoje vamos falar sobre o sono do bebê, que é dicas que vão ajudar seu bebê a ficar bem calminho, dormir bem direitinho. A gente vai receber a Denise Gurgel, que é fisioterapeuta, e a Maiana Rapaport, que é psicóloga. Muito bem-vindas, viu? Obrigada. E são manobras tão simples, né? E tão eficientes, né? Não precisa de nada demais para colocar o bebê para dormir, mas tem algumas dicas que vão ajudar. Vamos resumir um pouco o assunto nessa matéria e na volta a gente aproveita para tirar suas dúvidas, tá? Veja aí. Assim como a água, a comida e o ar que respiramos, o sono é essencial para a vida. Nos primeiros meses, os bebês dormem a maior parte do tempo. Além das horas dormidas serem fundamentais para o desenvolvimento do bebê, não há nada mais gostoso do que ficar admirando aquele sono profundo em um rostinho tão angelical. Mas as mamães de plantão já até sabem que, com o passar do tempo, os bebês podem trocar o dia pela noite. Isso se resume a choros e noites em claro, situações que acontecem em muitos lares e que preocupam os pais. Segundo uma pesquisa realizada por estudiosos em 2014, apenas 9% das crianças entre 1 e 2 anos dormem a quantia recomendada pelos pediatras, 13 horas por dia. Sabemos que os organismos dos bebês não são iguais. Cada um tem o seu tempo e a sua adaptação a partir do momento que saem da barriga da mãe e entram em contato com o mundo. Porém, uma coisa é certa: uma rotina bem estruturada e que respeite a necessidade dos pequenos faz toda a diferença. Mamães e papais, chegou a hora de tirar todas as suas dúvidas sobre o sono dos bebês. Agora, no Mulheres. Delícia! Olha, eu conversava enquanto a gente assistia aqui com a Denise Gurgel, que é fisioterapeuta, e também a Maiana Rapaport, que é psicóloga. E a gente falava o quanto que muitas vezes a mulher se sente numa pressão muito grande, porque o seu filho não dorme. E ela, obviamente, também fica estressada, cansada, porque não é uma noite sem dormir, são meses sem dormir direito. E com manobras simples, ela consegue reverter essa situação. E bom pro bebê também, né? Sim, o sono pro bebê é alimento, né? Não é só o verdade. alimento materno do leite, mas o sono também é alimento para que o bebê possa absorver todas as experiências quando ele está acordado. Porque cansado, o bebê não consegue absorver. Mas onde que vocês acham que as mães mais erram depois daquela horinha, quer dizer, chegou 5, 6 da tarde, dali até o momento do bebê dormir, onde que se peca mais, hein, Maiana? A gente peca quando a gente acumula os sinais de sono. Quando o bebê, ele fica cansado demais, ao invés de ele relaxar, né, ele vai ficar agitado. Né? Então, ele vai ter mais dificuldade para relaxar e dormir. Então, um dos segredos é, no primeiro sinal de sono do bebê, preparar um ambiente propício para ele poder relaxar e dormir. Então, acho que essa é uma dica importante. Quer dizer, o pai chega muitas vezes do trabalho, aquela horinha, chega 8, 9 horas, com o trânsito que a gente tem em São Paulo, é a horinha que ele quer curtir o seu bebê, mas é a horinha que o bebê já está numa escala contrária, né? Exato. Ele já está muito cansado. Nós até falamos para os pais para aproveitar, os bebês acordam cedo. Sim. Então, para fazer o inverso, ao invés de você chegar em casa e tentar brincar, estimular o seu bebê e acordar e despertar, aí vai te dar mais trabalho, porque se ele prolongar muito essa rotina de sono da noite, ele vai ter muito mais despertares durante a noite. Então, inverte. Ao invés de brincar à noite, brinca de manhã. Sim. Porque os bebês acordam super cedo, são bem madrugadores, né? Por volta das 6 horas, 6h30, então... É o horário deles. É inverter o que normalmente se faz, né? Exatamente, porque aí você continua tendo esse contato gostoso com o bebê, né? Mas em outro momento que seja mais propício para ele, né? Dentro do que é melhor para a criança e, consequentemente, para a gente, né? Exatamente. Vocês falaram de manobras a partir das 6, 7 horas para relaxar esse bebê. Eu vejo aqui um balde. As pessoas não sabem quanto um balde é sagrado para você relaxar seu bebê, né? Essencial para o enxoval da mãe, principalmente nos primeiros meses. Se preocupe
com tanta coisa, mas se preocupe mais com o balde. Porque isso aqui é um ofurôzinho, né? Exato. Ele é um formato mais ovalado, então permite que o bebê fique próximo do ambiente intrauterino, né? Que é um ambiente bem apertadinho. E para ele é aconchegante, né? Super, porque ele traz toda essa memória intrauterina como positiva, porque foi a única memória que o bebê teve. E fora que ele consegue reter por mais tempo o calor. Então ele é um banho bem gostoso, né? Porque fica mais quentinho por mais tempo. Então não é raro os bebês dormirem, começarem a soneca aí mesmo no ofurô. Então à noite, antes da última mamadinha, dá o banho no bebê, deixa ele no ofurô junto contigo. Vamos colocar aqui para você ver? Que é essa criação de ritual. Então a Maiana, ela comentou que a primeira questão é você observar esses sinais de sono. Quanto tempo o meu bebê consegue ficar acordado? Observando esse sinal de sono, cria um ritual. Para que o bebê comece a identificar que é hora de dormir. Uma das formas de você criar um ritual, e principalmente à noite, para um banho mais simples, é o banho de ofurô. E as crianças precisam de rotina, mesmo sendo tão pequenininhas, né? Porque a organização, né, para a criança dá sensação de segurança. Né? Elas vão podendo, com o tempo, com o acúmulo das experiências, antecipar o que se espera deles. Isso dá segurança e tranquilidade, né? Dá. E torna esse momento mais tranquilo para o bebê, mais fácil também, né? O ofurô, ele deve sempre ser feito no chão para não correr nenhum risco de um processo de virada. A temperatura deve ser sempre aquela temperatura de banho que a mãe dá. Eu vou colocar aqui ao inverso para que as pessoas possam ver, mas o bebê tecnicamente estaria na minha frente para mim, né? Pro pai. E eu tenho que segurar efetivamente o bebê pela axila e vou descendo o bebezinho. A intenção é que você não coloque muita água no ofurô, porque senão ela vai transbordar. Sim. Por quê? Porque esse bebê ele vai sentar naquela posição de budinha. E por menorzinho que ele seja, a coisa mais fofinha é isso. A perninha dele já vai direitinho se encaixando, né? E ele adota, às vezes, a posição intrauterina. Ele pode a predileta dele, né? Às vezes ele nem fica na posição de budinha, às vezes ele fica com o joelhinho dobrado na frente do corpo e tudo mais, né? E aí eu tenho que dar essa posicionada aqui na cabeça, principalmente para os bebês que são muito pequenos, então, principalmente com um recém-nascido, né, por volta de um mês e meio, às vezes nós até fazemos aquele enrolamento, sabe aquele charutinho que se fazia antigamente? Para que o bebê desça no ofurô mais firme e arme menos aquele reflexo que agita os braços do bebê, que é o reflexo de Moro. Porque ele pode se assustar. Pode. Porque é muito pequenininho, quer dizer, ele vai ficar folgado aqui dentro do balde, né? O bebê, ele sempre procura esse limite físico. E esse reflexo, na verdade, Kátia, ele é o principal motivo por acordar os bebês nesses 3 primeiros meses. Então a gente não estava tão errado quando a gente fazia charutinho com as crianças? Não, o errado era deixar o bebê no charutinho o tempo todo. Sim. Porque ele também precisa dessa liberdade para poder conhecer o próprio corpo. Deixa eu mostrar aqui, gente, mas não é esse o charutinho, a gente fazia com paninho e tudo, mas fica segurinho. O bebê se sente seguro, porque ele fica assim, ó. Tanto que a gente carregava o bebê facilmente, porque estava durinho. E isso dá segurança até o quê? O 3º mês? Até mais ou menos o 3º mês e vai perdendo a força. Alguns bebês, eles se habituam com essa sensação de segurança. E aí os pais perpetuam por um pouco mais. Nós deixamos de enrolar o bebê e só usamos o enrolamento só na hora do soninho. Que não necessariamente precisa ser só a hora do sono da noite. Também pode ser na hora da soneca do bebê, como um ritual. E isso vai fazer com que o bebê perceba que esse ritual foi enrolado, é hora de relaxar e dormir. Exato, vai acumulando essa informação. Exatamente. E isso é super importante para o bebê, essa criação de ritual. Agora tem uma diferença, que nós sempre falamos. O ritual da soneca é sempre um ritual curto, porque não pode demorar muito tempo, senão você vai perder o timing do sono do seu bebê. Se você perder o timing do sono, esse bebê vai ficar super estressado. E cada criança tem o seu timing ou mais ou menos é parecido? Tem algumas questões assim de faixa etária que dão uma ajuda, mas a gente sempre observa o prazo de validade do nosso bebê. Quando o seu bebê começa a ficar com o olhar parado, por exemplo, ou ele apresenta o sinal de sono, ele faz um bocejo, ele coça a orelhinha. No primeiro sinal de sono, nós começamos o ritual. O erro dos pais qual é? Acumula-se muitos sinais de sono. Então você vai colocar o bebê para dormir exausto. Porque você pensa assim, quanto mais sono ele tiver, mais rápido ele dorme. Essa é uma crença. Ou deixar bem cansado para ele dormir bastante. É o oposto, né? É o oposto. Aqui no banhinho de ofurô, quanto tempo vocês acham que é necessário para a gente não perder esse tempo do soninho? O próprio bebê, ele vai dizer, quando ele começar a ficar um pouco mais agitado, se você perceber que ele está molinho, aí já está na hora de tirar. E o legal do banho de ofurô, para ser usado principalmente como rotina do sono da noite, ou naquela soneca do seu bebê que é super difícil, que ele não dorme nem com reza brava. Aí você faz a simpatia que for, que não adianta, aí você vem pro choque na parede, que é o banho de ofurô, né? Que é aquela informação firme para ele que, olha, agora é a hora de dormir mesmo, né? E aí você tira, você seca o bebê
de mamar, sim. caminha, né? Cama e sono. E legal que ele não molha a cabeça, então não tem aquela história toda de secar o bebê, que às vezes o bebê fica meio estressado no final do banho de higiene normal. É um banho para relaxar, né? Para contê-lo, para relaxar e para entrando nessa desaceleração do dia, né? Tem muita mãe que acha melhor fazer o bebê dormir no colo e depois colocar no bercinho. Isso vocês acham que é legal? Olha, no início, assim, a ideia de que o bebê precisa da situação mais próxima possível da intrauterina, né? Então, ele está dentro do colo da mãe, né? Então, o colo, o peito fazem parte, né? O bebê ainda não está também secretando a melatonina, que é o hormônio do sono. Ele demora por volta só do 2º mês que ele vai começar a poder secretar esse hormônio. Então, até lá, ele precisa dessa situação de colo, aconchego, peito. De ouvir o batimento cardíaco da mãe, o né? cheiro da mãe, tudo isso vai relaxando o bebê, né? Porque ele vai dormir por exaustão, porque mamar para ele é cansativo. Né? E ficar acordado esses poucos minutinhos durante a mamada, às vezes, né, por exemplo, um bebê recém-nascido fica acordado 40, 50 minutos, às vezes dá muito trabalho para as mães, né, para tentar acordar durante a mamada e tudo mais. Então o bebê fica um intervalo muito curtinho de tempo. Aquela crença de que o bebê, quanto mais acordado ele ficar durante o dia, melhor ele vai dormir durante a noite, não é verdadeira. São raríssimos os bebês, Kátia, que têm essa facilidade e conseguem dormir. Agora, bebê não fica mal acostumado porque nos primeiros meses a mãe ou então o pai fazem ele dormir no colo, né? Vai ter um determinado momento que... os primeiros meses, né? O bichinho fica esperto. Assim como nós acostumamos o bebê, nós também vamos acostumá-lo e mostrar para ele que tem outras formas também de prazeres, na qual você também vai ficar em contato com ele, né? Mas que ele também pode dormir, pode se sentir seguro e tranquilo. Então não há nenhum problema em ninar. E aí a gente vai percebendo o seu bebê. Se você nina o seu bebê e o seu bebê dorme bem, ele dorme uma noite inteira e você nina, são 5, 10, 15 minutos, não tem problema. Agora, quando você passa a ninar 1 hora ou se o seu bebê precisa ficar sendo ninado para dormir. Dorme, você põe no bercinho e ele acorda. Aí quer dizer que essa situação já não está mais funcionando para essa família. Você já tem que mudar os hábitos, Tem que mudar os hábitos. Dá uma olhadinha nas perguntas que surgiram. Ó. Vamos ver a primeira delas, da Nani. Meu filho tem 7 meses e mesmo que durma às 19 horas, ele acorda super agitado e só vai dormir depois das 23. O que eu posso fazer para ele acostumar a dormir direto depois das 19 horas? Primeira coisa é ter boas sonecas durante o dia. Porque se o bebê não tem boas sonecas durante o dia, ele vai começar essa rotina do sono exausta. E mesmo que ela o coloque para dormir às 19 horas, que é um horário super bom para você começar essa rotina do sono, que é uma rotina mais longa, né? Que às vezes compõe da chantala, da massagem, pode vir com banho depois, mais a mamada, que às vezes é um processo longo, dependendo da idade do bebê. Ele já deve ser altamente sugador, deve mamar 7 em meses, 15 minutinhos já está servido, né? O jantar dele. Mas assim, o ideal é que ela comece fazendo uma revisão durante o dia. Então amanhã, a partir do momento que ele acordar, então observe esse primeiro sinal de sono e perceba se não está colocando ele muito atrasado para dormir. Porque senão isso vai trazer um impacto mesmo grande no período da noite. E diminuir a quantidade de estímulos que se oferece antes de começar essa rotina do sono. Gente, tem desenhos que são super legais. Ele ainda é pequenininho, né? Mas para crianças um pouquinho maiores. Você fala, que legal, é instrutivo. Mas assistir isso à noite, com aqueles barulhos, com aquela luz, com aquele corre-corre dos personagens, isso estimula a criança a ficar acordado, né? Sim, estimula muito. Assim, de modo geral, para as crianças, 1 hora antes do sono, desligar todos os eletroeletrônicos, luzes, televisão, celular, né? Para ir rebaixando, né, o nível de estimulação dessa criança. E a própria liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, porque ele é uma das condições de liberação do hormônio é essa questão de luminosidade. Quanto maior a exposição da criança frente à luminosidade, menor a liberação desse hormônio do sono. Aí agora, não sei se isso acontece com o bebê da Nani, mas a gente comentava aqui quando a gente estava assistindo a matéria inicial, que até pra gente isso é difícil. Quer ver? TV a cabo, aquele aparelhinho da TV a cabo, tem uma luzinha danada. Quando é vermelho intenso. Quando é azul, gente, eu acordei, mudei de operadora e era vermelha, passou a ser azul, a luzinha. Eu falei, gente, que negócio é esse? Eu acordava que a televisão desligava e era uma luz tão forte que o cérebro da gente acha que já está na hora de acordar. Perfeito. O estímulo de luz é esse, né, para o nosso cérebro. Sim. Então tem que fechar, afeta com uma fitinha isolante, põe na frente lá da luzinha.
E mesmo o controle remoto funciona desse jeito. Imagina no quarto de um bebê. Isso, porque tem luz da babá eletrônica, tem essa luz de apoio que muitas vezes os pais usam para poder atender o bebê numa madrugada. Acho que uma grande questão é não deixar a luz de apoio ligada, acesa o tempo todo. Então, quando você chegar no quarto, você acende essa luz. E o ideal é que ela tenha um dimmer, para que você possa graduar essa questão da luminosidade, né? Porque senão o bebê não vai dormir por uma questão hormonal. Você pode oferecer todas as condições, que é o que ela estava tentando oferecer aqui para o bebê. Mas se você não ficar atento a esses outros detalhes, realmente... Ele vai despertar. O ambiente é muito importante, né? O que a gente oferece de ambiente para o bebê. Então, Nani, siga as dicas, tá? Da Maiana e também da Denise. Vamos ver mais uma pergunta? Da Simone Onça. Que bonitinho os dois, ó. Meu bebê tem 1 ano e 5 meses e só acorda chorando. Acordo preocupada e ele não tem nada. O que pode ser? Bom, é difícil, são poucos dados, né? A gente, para poder fazer uma análise, tem que ter várias informações sobre a criança. Porque existem vários tipos de choro, né? Sim. Pode ser que tenha, as crianças com essa idade já podem ter pesadelos, né? Podem, enfim, acordar sobressaltadas. Eles estão expostos a tudo que é informação durante o dia. Então, como você disse, às vezes a criança vê muita televisão, a criança às vezes vê programas agitados, mais violentos, a criança pode à noite sonhar com essas situações. E o que é o terror noturno? Então, o terror noturno é, de fato, uma situação onde a criança se descontrola, ela não percebe que é sonho. Ela está dormindo, de repente... Exato. Mas ela também não tem muita noção de que ela acorda, você acha que ela está acordada, ela está ainda no sonho. Ela está dormindo. Está dormindo, ainda, né? Sim. E o ideal é que você não acorde a criança. Então, você acolhe a criança, você pode pegar a criança no colo claro, para tentar acalmar, né? Porque ela pode se debater no próprio berço. Hoje não se usa, né, os protetores. Então, o ideal é que você acolha o bebê, mas que você não acorde. E aí, o super importante para o terror noturno, aumenta muito a probabilidade de acontecer com esse excesso de estímulo. Então, ou no dia extremamente agitado, que a criança foi naquela festinha do amiguinho, foi na festa do amiguinho e curtiu muito a festa, aí chega em casa, ainda fica na televisão e fica nessa atividade. Então, você tem que fazer no funil de atividades. Quando está chegando próximo do horário do sono do seu filho, a gente vai entendendo como é que funciona o relógio biológico do nosso filho. Vai fazendo essa retirada de estímulos. Idosa também, esses passeios que você faz na rua, porque pode ser natural para você, mas para a criança, ela é muito sensível, né? E pode repercutir à noite. Saber o temperamento da criança também, né? Tem criança que curte agito e tem criança que não gosta. Sim, né? exatamente. Que precisa se recolher, precisa de alguma coisa mais tranquila. O mesmo vale até para as visitas de familiares quando o bebezinho é muito pequenininho, né? Sem dúvida, porque esse passar de colo em colo, fazer essa transferência pode despertar o bebê. Tecnicamente, o bebê ele demora mais ou menos 20 minutos para começar a entrar no sono profundo, a partir daquele momento que ele fecha os olhos. O sono profundo as mães reconhecem quando o bebê está com aquele sono largado, a respiração fica suave, e aí você percebe que ele está em sono profundo. E muitas vezes nessa questão de visitação, vai passando de colo em colo, então o bebê só fica em sono leve. O tempo vai todo. estimulando, porque cada um tem um jeito de pegar, tem uma temperatura, né? Tem um batimento cardíaco. E essa transferência de corpo do bebê, né? Por isso que nós fazemos esse charutinho, esse enrolamento, principalmente com o bebê nesses primeiros meses, para protegê-lo, para dar essa protegida. Um beijo para você, viu, Simone? Para os dois meninos também. Vamos ver agora mais uma da Michele. Meu filho tem 2 meses, nasceu prematuro de 34 semanas e quando acordo ele para as mamadas noturnas, ele mama direitinho, mas depois fica muito agitado, regurgita muito. Isso pode ser refluxo? Ele pode ter uma alteração, até porque ele é prematuro. E o refluxo é algo que é muito comum acontecer nos bebês, é fisiológico até um determinado momento, né? É patológico, aí o médico restritaria alguma medicação, mas essa questão só de vir, às vezes aquele suco gástrico, às vezes não chega a ser o refluxo, é só uma esofagite. Então vem aquela sensação do suco gástrico e o bebê não gosta de ser deitado no berço, porque ele já associa, ele faz essa associação. Toda vez que eu vou para uma posição, para aquela determinada posição, por exemplo, mais horizontalizada, vem essa sensação do regurgitamento, né? Mas tem que segurar o bebezinho em pé para esperar ele arrotar direitinho também. Exato. E existem bebês mais gulosos, né? Meu filho mais velho, gente, a barriga dele parecia de um sapo. Ele mamava até
quase morrendo tanto comer. E tem alguns que até jogam para fora esse excesso. Às vezes é refluxo, às vezes você está regurgitando o excesso, pelo ladrão, o excesso do leite. Eu acho que o refluxo a gente tem que pontuar que o médico tem que diagnosticar. E eles têm como forma. Refluxo, né? Refluxo de verdade, né? E tem outras questões, tem outros elementos que vão ajudar. Esse elemento único, o fato dele despertar, mas pegando essa característica para outras mães, isso às vezes acontece com o bebê. Agora, o bebê ele tem uma capacidade que ele é altamente sedutor. Isso eles são mesmo. Então, quando o seu bebê dá aquele sorriso para você de madrugada, põe assim uma carapaça e não faz tanta troca, porque não faz gracinha com ele. De dormir, né? E acontece isso, principalmente nesse momento, o bebê tão pequenininho, que está começando a sorrir, quando mama, vem aquele sorriso da satisfação. Então, o bebê ele é altamente sedutor, né? Então, nesse momento, coloca o seu bebê para dormir, seja gentil com ele, mas não caia nessa sedução. Né? Ou às vezes até a gente desperta rindo de alguma coisinha que o bebê faz. Por exemplo, o bebê quando vai mamar, muitos ficam apertando o peito da gente para ajudar a sair o leite. Sim, e você ri, porque você acha tão engraçadinho, duas mãozinhas apertadas assim, ó, bombeando para sair mais leite. Se a gente dá uma risadinha, lascou-se. Exatamente, porque ele acha que você está querendo brincar com ele, está querendo interagir. Né? Ele ainda, principalmente nessa fase aqui de 2 meses, e ele que é mais imaturo, porque nasceu prematuro, o bebê não tem essa questão da diferenciação do dia e noite, Kátia. Por isso que tem muitos bebês que invertem noite e dia também, né? Então, a gente tem que oferecer de dia luz natural, mesmo nas sonecas, e à noite escuridão total. Isso vai ajudando o bebê a perceber a noite e o dia, que é o ciclo circadiano, as 24 horas, né, do dia e noite. Né? E às vezes a gente faz o oposto. Exato. Na hora que você vai pôr o bebê para dormir de tarde, você põe naquele quarto bem escuro, leva o bebê e fala que bom, que assim ele dorme melhor. Aí à noite você vai pôr no quarto escuro também. Então para ele, tanto faz se é noite, se é dia, porque é tudo escuro mesmo, né? Agora também depende um pouco da idade. Sim. Se o seu bebê, por exemplo, no caso anterior, aquela mãe com o bebê com 7 meses, é um bebê que já é altamente estimulável, já provavelmente está sentando ou quase sentando. Muitas vezes só o fato de ter uma mínima iluminação para sonecas, por exemplo, da cortina estar aberta, ele já não quer mais dormir porque ele vê a luz e acha que alguma coisa vai acontecer. Tem até um caso curioso que a gente brinca com alguns pais, que tinha um bebê que não dormia de jeito nenhum à noite e nós como consultoras já tínhamos feito de tudo. E nada dava certo com ele. Nada dava certo. E aí os pais começaram a ficar mais atentos para ver aquilo que acontecia durante a noite. Olha o que o espertinho fazia. O berço era de frente para a porta. E aí a luz do corredor ficava acesa. Então o que ele ficava olhando à noite no berço? Ele não dormia, porque ficava olhando os pais passarem pelo corredor. É claro, é muito mais atraente para ele. Ele ficava parado esperando ver quem passava dali a pouco. E ele não dormia por conta disso. Então, quer dizer, ele não tinha nada importante, não era nada ligado a essa questão de observação de sinais de sono, a ritual. Ele só era espertinho demais. Ele usou uma forma de se divertir quando ele não estava a fim de dormir. Exatamente. Então, essa é uma dica legal também. Quando posicionar o berço, ver como é que está em relação à porta, né? Porque às vezes o melhor é deixar a criança com a cabecinha pro lado da porta para não ficar olhando. Exato. Ou então de uma forma que o quarto permita para não ficar olhando o movimento passando no corredor. Exatamente, né? Você só colocar o bebê de costas, no contrário do que seria os pés do berço, não a cabeceira. Ele não vai saber, só nós, né, que sabemos disso. Gente, e aquelas são ditos populares, aquelas coisas que não pode pôr a criança para a cabeça de baixo, para a parte de baixo. Isso, na prática, né, não vai prejudicar, não. Deixa eu passar os contatos aqui, gente, da Denise e da Maiana. Olha, o www.cursochantala.com.br. A gente não falou aqui das massagens, mas são extremamente importantes. A gente podia um dia falar só delas, né? Para aumentar, eu acho, esse contato entre pais e filhos. Isso é maravilhoso. E depois isso estimula a criança. Quando for uma pessoa adulta, também tem uma maior sensibilidade ao toque, isso é importante. E mais do que isso, né? Aprender que a massagem relaxa o bebê, mas relaxa a mãe e o pai também, muito. Né? Olha, o site então é o www.cursochantala.com.br. Pode acessar e você vai conhecer mais o trabalho da Maiana Rapaport, que é psicóloga, e também da Denise Gugel, que é fisioterapeuta. Querendo sugerir algum tema? Mais do que bem-vindo. Mande pra gente, elas retornam e a gente esclarece suas dúvidas. Adorei conhecê-las, obrigada. Podia ter conhecido vocês há 28 anos. Ainda tem tempo para os netos.